Ame pessoas, use coisas. Porque o oposto não funciona. Parte 5. Final. Relacionamento 7. Pessoas. Você não é capaz de mudar as pessoas, mas pode mudar as pessoas a seu redor. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para minha versão mais nova, lhe entregaria um bilhete com essa frase. Nós entendemos o papel indispensável de outros seres humanos quando somos crianças. Nossa mãe nos alimenta, nosso pai cuida de nós, nossos irmãos nos ensinam, nossos amigos interagem com a gente, nossas famílias nos amam. Contudo, cada ano que passa, novos desejos e atividades criam barreiras entre nós e as pessoas em nossa vida. Vamos encarar a verdade. Iniciamos o distanciamento social antes da pandemia de 2020. Na puberdade, começamos a desejar carros, roupas e coisas ilícitas, nos afastando aos poucos de nossos companheiros e parentes. Aos 20, embarcamos em carreiras que aumentam ainda mais a distância, trabalhando duro para fugir do trabalho duro de viver bem. E, conforme envelhecemos, acumulamos quinquilharias e artefatos, nos isolando dentro de mais metros quadrados. Enchemos nossa casa de coisas, mas nos sentimos vazios em meio à bagunça. Para preencher os furos autoimpostos em nosso coração esburacado, desejamos novos relacionamentos empolgantes, que talvez não compartilhem nossos valores, nos cercando de gente que desperta o pior em nós. Quando nos damos conta, estamos crescidos, mas não muito maduros. Confusos, olhamos ao redor, aos 30, 40 ou 50 anos, talvez mais, e nos perguntamos por que estamos cercados de posses e pessoas que destacam o vazio em nossa vida. Se quisermos escapar desse brejo, temos de avaliar com sinceridade as relações que estabelecemos, incluindo as tóxicas. Daí a frase de abertura deste capítulo. Com frequência, tentamos mudar as pessoas, nos esforçando para moldá-las em algo diferente, alguém que não são, que se encaixa na nossa versão ideal de como um amigo, namorado ou parente deveria ser, em vez de buscar relacionamentos novos, empoderadores, que nos deem apoio e nos permitam crescer, prosperar e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Naturalmente, essa tensão leva a brigas, dificultando demonstrações de compaixão e afeto, que dirá prosperidade. Com o tempo, a toxicidade toma conta do relacionamento todo, e discussões bobas e comportamento passivo-agressivo vão se acumulando, até que, um dia, após muitos acúmulos desnecessários, cansamos da relação tóxica, e dizemos, ou fazemos, algo que não podemos consertar. Não é coincidência que muitos relacionamentos amorosos terminem com a intensidade de uma guerra. Palavras raivosas se transformam em gritos, que viram paredes socadas e objetos jogados pela sala. O leitor atento notará que todos os capítulos deste livro começam com a palavra eu. Isto é, até este, que começou enfaticamente com você. Essa decisão foi proposital. Eu queria que o formato do livro imitasse nossa vida. Meu plano era escrever um livro sobre relacionamentos, mas me dei conta de que as coisas que estragam nossas relações interpessoais costumam ser nossas relações internas. Antes de nos concentrarmos em cultivar relacionamentos com os outros, devemos reconhecer nossas questões. A pessoa tóxica não tem direito a nada. Isso não é uma desculpa para tratar mal as pessoas até você dominar os 6 relacionamentos interiores da sua vida. Pelo contrário. O minimalismo nos permite eliminar o excesso de coisas, para conseguirmos avaliar o excesso de peso em nossa cabeça e no coração. Conforme melhoramos nossos relacionamentos com a verdade, com o eu, com nossos valores e dinheiro e criatividade, começamos a formar a melhor versão de nós mesmos, erguendo os alicerces para melhorar nossa relação com os outros. Se não fizermos isso, se não nos esforçarmos para nos entender, o fato de não alcançarmos nosso potencial acabará punindo as pessoas ao nosso redor, mesmo sem termos essa intenção. Personalidades diferentes. De acordo com a teoria de Carl Jung sobre diferenças de personalidade, publicadas pela primeira vez em seu livro Tipos Psicológicos, de 1921, as pessoas podem ser caracterizadas por sua preferência de atitude geral. Em 1962, Isabel Briggs Myers
fundadora da Myers-Briggs Foundation, publicou a tipologia de Myers-Briggs, MBTI, na sigla em inglês, um teste padronizado para tornar a teoria de Jung compreensível e útil para as pessoas. Myers e sua mãe, Catharine Briggs, desenvolveram o teste de personalidade por 2 motivos. Para identificar e descrever os 16 tipos de personalidade distintos, que resultam da interação entre as preferências. Isto é, mundo favorito. Você prefere se concentrar no mundo exterior ou no seu mundinho interior? As pessoas podem ser extrovertidas ou introvertidas. Informação. Você prefere se concentrar nas informações básicas que recebe ou interpretar e acrescentar conhecimento? As pessoas podem ser sensoriais, ou intuitivas, Decisões. Ao tomar decisões, você prefere analisar a lógica e a consistência primeiro ou olhar para as pessoas e circunstâncias especiais? As pessoas podem ser racionais, ou sentimentais, Estrutura. Ao lidar com o mundo exterior, você prefere decidir as coisas ou permanecer aberto a novas informações e opções? As pessoas podem ser julgadoras, ou perceptivas, P. Se eu tivesse que simplificar a teoria, eu a apresentaria da seguinte forma: algumas pessoas são introvertidas outras, extrovertidas, Algumas pessoas são detalhistas, outras enxergam o contexto geral, N. Algumas pessoas pensam demais, outras sentem demais, F. Algumas pessoas gostam de fazer planos, outras são espontâneas, P. Quando você determinar sua preferência em cada uma das 4 categorias, terá seu tipo de personalidade, que costuma ser expresso como um código de 4 letras. Pessoalmente, sou um ISTJ, um introvertido detalhista e racional, que gosta de fazer planos. Agora, isso significa que só devo socializar com pessoas com traços de personalidade semelhantes? Com certeza não. Ryan, a outra metade do Dutch Minimalistes, é literalmente meu oposto. É ENFP, um extrovertido, que enxerga o contexto geral, sente demais e é espontâneo. Minha esposa, por outro lado, tem uma personalidade mais parecida com a minha. INTJ, uma introvertida que enxerga o contexto geral, racional e gosta de fazer planos. Nenhum desses traços de personalidade é certo ou errado, mas, independentemente de você dar credibilidade ao MBTI em si nas suas relações, é útil compreender a sua predisposição, porque isso vai lhe ajudar a interagir melhor com os outros. Similarmente, reconhecer a personalidade única das pessoas, em vez de tentar configurá-las para se encaixar com a sua, lhe ajudará a apreciar as perspectivas delas e tornar seus relacionamentos mais profundos e fortes. Acho que isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de introversão e extroversão. Introvertidos e extrovertidos por anos, não entendi minha preferência por solidão, então permiti que as normas da sociedade ditassem minhas interações. Apesar de eu ser um introvertido extremo, meu comportamento durante a adolescência e a juventude era o de um extrovertido. A carreira que escolhi me forçava a gostar de gente, passando quase todas as minhas horas interagindo com os outros em reuniões, conversas por telefone e em lojas. O único momento em que eu ficava sozinho era no banheiro, com a porta trancada, me escondendo do mundo caótico, mesmo que só por um instante. Para piorar a situação, sou socialmente competente, e as pessoas tendem a confundir isso com extroversão. É algo tão comum que, por um tempo, me convenci de que era, de fato, um extrovertido. Mas era como um salmão acreditar que é um pastor alemão, mesmo com a coleira mais bonita, o peixe não vai latir. Não faz parte da sua natureza, assim como a extroversão não faz da minha. Como consequência, eu me sentia drenado pelas interações intermináveis. Tenho certeza de que o oposto valeria para Ryan. Se ele tivesse de viver solitário, ficaria infeliz sem um monte de gente com quem conversar, interagir, fazer amizade. Isso não significa que ele não goste de um momento tranquilo de vez em quando, mas a quietude não é seu comportamento padrão. Um pastor alemão pode saber nadar, mas não consegue respirar embaixo da água. É óbvio que ninguém é 100% introvertido ou extrovertido. Ambos os traços existem em um espectro.
Introvertidos são, no geral, tranquilos, reservados, tímidos, passivos, silenciosos, confiáveis, calmos e rígidos, enquanto extrovertidos são falantes, sociáveis, expansivos, animados, encostam demais nos outros, otimistas, ativos e determinados. Mas, verdade seja dita, seria possível me descrever com características de ambos os lados. Sou reservado, confiável e rígido como um introvertido típico, mas com certeza não sou tímido nem passivo. E, apesar de não ser falante, e nada expansivo, costumo ser otimista e determinado como o extrovertido médio. A questão é que nenhum de nós se encaixa exatamente em um tipo específico de personalidade. Mas, se você se conhecer bem o suficiente, conseguirá ajustar sua vida e suas interações com os outros para se encaixar melhor com a sua personalidade, em vez de tentar se enquadrar nas expectativas dos outros. Para ser sincero, eu achava que havia algo errado comigo. Ao longo dos meus 20 anos, segui as normas da sociedade, fazendo tudo o que eu deveria fazer para ser um membro normal e operante da sociedade. Sair com colegas de trabalho depois do expediente, passar todas as noites e fins de semana com amigos, bater papo para passar o tempo. Sempre fazendo alguma coisa. Sempre ligado. Nunca sozinho. Mas, conforme as interações constantes me cansavam, eu não me comportava de um jeito agradável. Era estranhamente solitário nunca estar sozinho. Então, quando fui me aproximando dos 30, descobri que eu me tornava mais afável quando separava um tempo para mim. Hoje, passo uma quantidade enorme de tempo sozinho. Na verdade, não conheço ninguém que passe mais tempo sozinho do que eu. Caminhando, escrevendo, me exercitando, lendo, refletindo. No processo, aprendi a gostar do som do silêncio, a sentar com tranquilidade e escutar o que está acontecendo não apenas a meu redor, mas dentro de mim. Mesmo assim, o maior benefício da solidão prolongada é que, quando decido participar de encontros sociais, seja jantando com amigos, seja em um encontro com minha esposa, ou um evento da turnê do livro com milhares de leitores, sou mais agradável. O tempo que passo sozinho não beneficia apenas a mim, mas as pessoas a meu redor, porque todos recebemos minha melhor versão. No entanto, não recomendo que ninguém passe mais tempo sozinho ou sendo sociável. O que dá certo para mim pode não dar certo para você. Sei que Ryan sofreria se fosse obrigado a seguir minha rotina. Ele é a alegria da festa. Naturalmente carismático, engraçado e simpático. Como uma pessoa extrovertida, ele se sente mais energizado quando está com pessoas, e o tempo sozinho o exaure. Obviamente, o oposto vale para mim. Então, classificar a abordagem dele, ou a minha, como certa ou errada não é o propósito. Depende da sua personalidade. Além disso, mesmo com traços de personalidade extrema, nada é absoluto. Até eu, um asceta convicto, detestaria viver em confinamento solitário permanente. Assim como Ryan, com toda sua extroversão charmosa, às vezes precisa dar um tempo do seu estilo de vida sociável. Os 3 relacionamentos. Às vezes, as pessoas usam a palavra relacionamento para se referir a uma relação física, íntima. Contudo, para os propósitos deste capítulo, falaremos sobre relacionamentos com todo mundo com quem você interage, amigos, sócios, cônjuges, namorados, colegas de quarto, colegas de trabalho, conhecidos. Todo esse pessoal tem uma relação com você e, independentemente de ela ser saudável, neutra ou tóxica, cada uma pode ser classificada em 3 grupos distintos: principal, secundária e periférica. Seus relacionamentos principais são os mais próximos. Esse grupo provavelmente inclui seu parceiro romântico, parentes próximos e amigos mais íntimos. Esses são os personagens de maior destaque no filme da sua vida e, de longe, seus relacionamentos mais significantes. A classificação dos relacionamentos secundários consiste em pessoas parecidas com as do grupo anterior, tirando que são menos significativas por uma série de motivos. Relacionamentos secundários podem incluir seus amigos próximos, seu chefe, seus colegas de trabalho preferidos e parentes menos íntimos, o elenco de apoio.
É provável que a grande maioria das pessoas da sua vida entre no terceiro grupo, seus relacionamentos periféricos, que inclui a maioria dos colegas de trabalho, vizinhos, membros da comunidade, conhecidos, parentes distantes, boa parte dos seus amigos no Facebook, entre outros. Eles são personagens menores e, às vezes, figurantes, no elenco da sua vida. Um relacionamento, porém, não é saudável só porque se enquadra em um desses grupos. Na verdade, alguns dos maiores obstáculos de ter uma vida com propósito são as pessoas tóxicas que se infiltram em nosso elenco. Assim, é crucial compreender os papéis que cada conhecido tem na sua vida, para conseguir reorganizar seus relacionamentos e se cercar daqueles que apoiam a pessoa que você deseja se tornar, e não transformá-lo na versão ideal deles. A coisa mais amorosa que podemos fazer é sermos sinceros com os outros, mesmo que isso signifique amá-los de longe. Se você fizer uma lista de todas as pessoas na sua vida e classificar cada relação como saudável, neutra ou tóxica, existe um grande risco de encontrar muita gente nos grupos principal e secundário que não devia estar lá. Cabe a você decidir qual papel essas pessoas deveriam ter na sua vida, ou até se terão um. Infelizmente, tendemos a priorizar relacionamentos por proximidade e conveniência, o que significa que passamos boa parte do nosso tempo precioso com pessoas no nosso grupo periférico. Elas não são ruins, necessariamente, mas só temos 24 horas no dia, e, se passamos a maior parte desse tempo com colegas de trabalho e conhecidos, deixamos de lado as pessoas mais importantes para nós, o que não é justo com elas, e, no fim das contas, não nos deixa realizados. É importante lembrar que relacionamentos não permanecem estáticos. As pessoas entram e saem da nossa vida, e mudam de grupos enquanto nós evoluímos, e elas também. Muita gente que era bem relevante para você 10 anos atrás tem menos relevância hoje, não tem. Da mesma forma, seus futuros relacionamentos continuarão a mudar, se transformar e evoluir. Novas amizades surgirão, relações atuais desaparecerão ou se fortalecerão, e algumas acabarão por completo. É crucial que você tenha um papel ativo nesse processo. Você quer participar da sua seleção de relacionamentos. Nas sessões a seguir, vamos explorar como buscar novas relações empoderadoras, como consertar e fortalecer seus relacionamentos atuais, e como se livrar de amizades tóxicas, a fim de abrir espaço para pessoas que lhe ajudarão a ter uma vida com propósito. Como encontrar relações empoderadoras? Vi minha esposa nua pela primeira vez cerca de 2 minutos depois do começo do nosso primeiro encontro. Como era meu aniversário, e Rebecca sabia que eu era minimalista, ela achou que uma massagem de casal seria uma experiência apropriada para me dar de presente. As outras opções eram andar a cavalo e alugar caiaques, que recusei, porque é falsidade fingir que gosto de coisas de que detesto. Quando entramos no salão de massagem, fomos recebidos por 2 terapeutas, um homem grande e uma mulher pequena, ambos de uniforme branco, parados ao lado de mesas de massagem iguais no centro de um cômodo que, fora isso, estava vazio. Uma playlist zen e o ar-condicionado central preenchiam o espaço com uma serenidade fresca. Podem tirar a roupa até o ponto em que se sintam confortáveis, disse a mulher. Voltaremos em 2 minutos. Assim que eles saíram, olhei para Beckis com os olhos arregalados, e um sorriso que dizia bem, foi você que deu a ideia, e tirei os sapatos. Ela me lançou um olhar envergonhado, e deu de ombros, como se dissesse não me dei conta, de que a gente precisaria tirar a roupa no mesmo cômodo. Eu levantei as sobrancelhas para dizer. Mas você sabia que era uma massagem de casal. Ela deu de ombros de novo e tirou a blusa. Então, tirei a roupa até o ponto que me senti confortável, pelado, tentando não ficar olhando, enquanto Beckis tirava a roupa até o ponto em que ela se sentia confortável, calcinha. Ela era tão linda que, se tivesse visto a expressão contorcida no meu rosto, talvez a confundisse com algo ofensivo. Podemos estabelecer limites sem erguer um muro. Esse foi um exemplo bom e ruim sobre como conhecer pessoas novas. Apesar de, no geral, ser uma péssima ideia ficar pelado na primeira vez que você encontra alguém, é importante ser sincero sobre suas experiências desde o começo.
Eu podia ter fingido ser um cara que gosta de andar a cavalo, ou flutuar em rios, mas isso estabeleceria uma impressão errada de mim, fazendo Bex ter expectativas erradas, o que, no fim das contas, causaria uma conexão falsa. Em vez disso, fui direto sobre minhas preferências, e pedi que ela fizesse o mesmo, que apenas fosse sincera sobre quem era e o que queria. Assim, se fôssemos incompatíveis, não teríamos que passar pelo declínio lento de uma aliança artificial. Hoje em dia, no nosso mundo eternamente conectado, não existe uma forma perfeita de conhecer pessoas. Apesar de eu ter feito amizade com Ryan no ensino fundamental, e com meu amigo podcast Shawn na nossa época no mundo corporativo, quase todos os meus relacionamentos principais e secundários se formaram na última década, e até esses se iniciaram de formas muito variadas. Meses antes do encontro no meu aniversário, Rebecca e eu nos conhecemos no mercado em Missoula, Montana, onde morávamos na época. Eu me aproximei do meu amigo e sócio Colin Urigt graças ao Twitter. Passei a ter contato com Joshua e Sarah Weaver, o casal com quem Ryan e eu agora compartilhamos uma cafeteria na Flórida, após eles lerem nosso livro, Tudo o que Importa. Descobri o filósofo T.K. Coleman depois de escutá-lo em um podcast obscuro. E comecei dezenas de relacionamentos valiosos em aplicativos de namoro, grupos de encontros, conferências e com amigos de amigos no Facebook ou Instagram. O mundo moderno nos oferece mais formas do que nunca de conhecer novas pessoas. O ponto em comum de todos os meus relacionamentos mais recentes não é como, mas porque nos conhecemos e porque nos aproximamos. Temos valores parecidos. Não somos cópias uns dos outros. Na verdade, a maioria dos meus amigos tem crenças religiosas, políticas e de vida diversas, assim como formação, raça, etnia, gênero, orientação sexual e situação econômica diferentes, mas ficamos próximos porque temos uma base forte, sobre a qual construímos um relacionamento produtivo. Isso acontece mesmo com muitas dessas pessoas morando em outros estados e até continentes. E mesmo sem nos encontrarmos sempre, há 3 segredos para estabelecer e manter novos relacionamentos empoderadores. Em primeiro lugar, as relações mais enriquecedoras se formam em torno de valores compartilhados, não crenças, ideologias ou interesses. Semelhanças além dos valores podem ajudar, mas nossas diferenças acabam fortalecendo o relacionamento, porque nos incentivam a nos desafiar, com boas intenções, e a solidificar nossos pontos de vista, ou mudá-los completamente. Em segundo lugar, qualidade sempre é melhor do que quantidade. Por um lado, é possível ter uma conexão forte com alguém que você só encontra 1 ou 2 vezes por ano, contanto que o tempo que passem juntos seja recompensador. Por outro, é possível estar preso em um relacionamento mediano com alguém que você vê todos os dias. Podemos até argumentar que essas relações sem sal são mais comuns, porque tendemos a não valorizar as pessoas quando elas estão sempre por perto. Nem sempre esse é o caso. Você pode ser intencional com qualquer relacionamento, porém, é mais difícil apreciar alguém que nunca se afasta de nós. É por isso que Bex e eu passamos mais da metade do nosso tempo separados. A distância nos aproxima. Em terceiro e último lugar, todo relacionamento requer reciprocidade, isto é, se você quiser que a relação com a outra pessoa floresça, é preciso agregar valor para ambas as partes. Toda ligação, de amizade, romântica ou de qualquer outro tipo, é uma troca. Contudo, em vez de pensar nisso como uma simples reciprocidade, gosto de imaginar que todo relacionamento tem uma caixa nossa. Para dar certo, as 2 pessoas precisam acrescentar e receber algo dessa caixa. Se você acrescentar, mas não receber, vai se sentir explorado. Se apenas receber, mas não acrescentar, estará se aproveitando da situação. Mas, se as 2 pessoas dão o que podem, o relacionamento cresce, apesar de a divisão talvez nunca ser igualitária. Relações não são transações, então não precisamos encará-las assim. Em vez disso, contribuímos da maneira que for possível para nós, enquanto a outra pessoa pode ter possibilidades diferentes. Às vezes, dependendo das circunstâncias, temos a capacidade de dar mais ao relacionamento. Em outros momentos, precisamos receber mais. A chave é sermos sinceros sobre como podemos contribuir e do que precisamos.
Se fizermos isso, se tivermos padrões e agirmos de acordo com eles, nossas relações irão decolar. Em muitos momentos da vida, tive a capacidade de ser o principal contribuinte de um relacionamento ou de uma parte específica do relacionamento. Este livro é um bom exemplo dessa dinâmica. Apesar de Ryan e eu sermos sócios igualitários, sou responsável por 90% do conteúdo do blog e dos nossos livros. Por sua vez, Ryan preenche as lacunas de outras áreas do negócio, áreas que não necessariamente são meus pontos fortes. Apesar de não anotarmos quem tem mais deveres, nem contarmos nossas contribuições individuais exatas, tudo acaba dando certo, porque os dois estão dispostos a fazer a sua parte da melhor maneira possível. Você não é capaz de mudar as pessoas, mas pode mudar as pessoas ao seu redor. No entanto, houve outras situações em que não consegui ser o principal contribuinte. Alguns anos depois que conheci minha esposa, minha saúde passou por momentos complicados. Naquele ponto, eu não conseguia contribuir tanto quanto antes. Não podia trabalhar em tempo integral, então ganhava menos. Minha capacidade de cuidar da nossa filha diminuiu muito, e eu não conseguia participar de atividades normais, como viajar, ir a eventos e fazer compras no mercado. Como resultado, Bex precisou compensar minha ausência. E foi isso que ela fez. E muito mais. Ela não apenas segurou as pontas durante a minha doença, mas contribuiu bem mais do que era justo, fazendo questão de cuidar de mim, de encontrar médicos e possíveis soluções, e, talvez mais importante, tirando tempo para compreender o que estava acontecendo comigo. Ela entendeu que minha falta não acontecia por escolha própria, que eu não estava negligenciando nosso relacionamento, mas que apenas não era a melhor versão de mim mesmo naquele breve momento no tempo. Com seu apoio, minha saúde melhorou. Desde que cheguei ao fundo do poço, no verão de 2019, parece que me arrastei para fora de uma cratera muito funda no meio do deserto. Agora que voltei à superfície, continuo no meio do nada, com uma grande distância a percorrer, mas pelo menos estou seguindo na direção certa. Passei por maus bocados durante minha doença e, sem o apoio de Rebecca, talvez ainda estivesse me debatendo no fundo daquela cratera. Conforme minha saúde vai melhorando, voltei a contribuir com o relacionamento, talvez não tanto quanto antes, pelo menos não ainda, só que mais e mais cada mês que passa. Como ser você mesmo? Talvez você esteja pensando: é lógico que desejo pessoas empoderadoras na minha vida, mas como sei quando um relacionamento é saudável ou tóxico, promissor ou fadado ao fracasso? A resposta mais simples é: você provavelmente já sabe. Se você está se perguntando se um relacionamento é tóxico, é provável que seja. Um relacionamento é tóxico quando é muito nocivo ou desagradável de um jeito invasivo ou traiçoeiro. O relacionamento faz com que você constantemente se sinta triste, nervoso ou chateado, ansioso, irritado ou com medo, culpado, recriminado ou arrependido. Então é bem possível que seja tóxico. Mas quando um relacionamento é fenomenal, você não tem dúvidas. Simplesmente sabe. Ele é fenomenal. E se destaca de verdade dos outros. Mas por quê? O que faz um relacionamento valer a pena, e como você consegue isso? É tentador procurar um atalho. Tomar um remédio mágico. Deixar os algoritmos decidirem. Passar a tela para a direita. É óbvio, porém, que não existem atalhos, apenas rotas diretas. O caminho mais direto para um relacionamento confiável é conhecido e simples. Apenas seja você mesmo. Sim, eu sei, é um conselho clichê. Mas o negócio é o seguinte: você quer ser amado pelas pessoas por quem você é, não pela forma como se apresenta. Relacionamentos não são produtos, e você não é vendedor. Eu, por muito tempo, achei que fosse. Acreditei que precisava convencer os outros a gostar de mim, a me amar, a se importar comigo, fingindo ser uma versão diferente de mim mesmo. Com o tempo, me dei conta de que não apenas isso é falso, mas inútil. Em vez de ficar passando a imagem de um cara sociável, que gosta de passar tempo ao ar livre e ama multidões, eu podia simplesmente ser agradável, afável e carinhoso, como sou. No fundo, as pessoas sempre vão encarar você da maneira como você encara a si mesmo.
Se você não se amar, como os outros vão fazer isso? De fato, as pessoas podem ser enganadas por um tempo, conseguimos enganar a nós mesmos, mas, no fim das contas, você vai saber. E vai ficar remoendo isso. Para sermos nós mesmos, precisamos nos conhecer. Hoje não digo que gosto de acampar, nem de andar a cavalo, ou de caiaque. Eu me comporto de forma diferente, sendo sincero, me representando da maneira que sou, não como uma versão idealizada, que acho que os outros preferem. Eu jamais pediria para outra pessoa fazer algo de que não gosta, e, se temos um relacionamento de amizade ou amoroso, espero a mesma reciprocidade. Isso só dá certo se formos sinceros uns com os outros. Se você estiver cansado de ser alguém que não é, aqui vai uma solução. Seja a melhor versão de si mesmo, sua versão não exagerada, e se cerque de pessoas que o amam assim, na saúde e na doença. As pessoas ao nosso redor contribuem muito com nossa alegria. Você pode não mudar por causa dos seus relacionamentos, mas eles despertam o melhor e o pior dentro de nós. Então, devemos escolher com cuidado. Não é mais prudente passar tempo com certas pessoas só porque nos conhecemos há uma eternidade, ou porque compartilharam uma série de momentos na infância, ou um interesse em comum. Não, os relacionamentos mais sólidos são construídos sobre os alicerces dos valores compartilhados. Para chegar lá, você precisa aprender a estabelecer limites e se comunicar de forma eficaz. Limites e comunicação. No começo, estabelecer limites pode parecer uma das últimas coisas a serem feitas, para incentivar relacionamentos íntimos e sinceros, como se isso significasse que você não está disposto a deixar ninguém se aproximar. Mas podemos estabelecer limites sem erguer um muro. O Dr. Henry Cloud, coautor do livro Limites. Quando dizer sim, quando dizer não, diz que ter limites definidos é essencial para um estilo de vida saudável e equilibrado. De acordo com ele, e seu coautor, o Dr. John Townsend, limites definem quem somos e quem não somos, mostrando aos outros pelo que você se responsabiliza. É meio como ter uma fronteira em torno do seu bem-estar. Apesar de o mundo físico estar cheio de limites nítidos, as divisórias ao redor de um cubículo ou as paredes do seu apartamento, por exemplo, é igualmente importante construir barreiras físicas, mentais, emocionais e espirituais em nossos relacionamentos. Como eles explicam no livro, limites físicos nos ajudam a determinar quem pode tocar em nós e em que circunstâncias. Limites mentais nos dão liberdade para ter nossos pensamentos e opiniões. Limites emocionais nos ajudam a lidar com nossas emoções e nos distanciar das emoções prejudiciais e manipuladoras dos outros. Limites espirituais nos dão um fascínio renovado pelos mistérios do mundo. Você pode estabelecer limites sem afastar as pessoas. Na verdade, eles são uma maneira de trazer os outros para o seu mundo, mostrando de forma educada o que é ou não aceitável. Precisamos de barreiras para evitar equívocos, problemas de comunicação e desentendimentos. Limites saudáveis com seus pais, companheiros, filhos, amigos, colegas de trabalho e até consigo mesmo são necessários para proteger relacionamentos de danos desnecessários. Então, da mesma forma como você não se sente culpado por ter uma porta de entrada na sua casa, seus limites não deveriam causar sentimento de culpa. Assim como a porta, limites bem construídos mantêm coisas indesejáveis do lado de fora, e você pode permitir a entrada apenas dos relacionamentos convenientes. Talvez a melhor forma de estabelecer as barreiras apropriadas seja por meio da comunicação constante e eficaz. No entanto, antes de informar seus limites, é preciso estabelecê-los. Se você fosse construir uma casa, precisaria de informações exatas para executar o serviço. Da mesma forma, é preciso identificar os detalhes dos seus limites pessoais para cada relacionamento na sua vida. Quais são seus limites físicos? Talvez você goste de abraçar todo mundo, talvez deteste até trocar um aperto de mão. Nenhuma escolha é certa ou errada. Quais são seus limites mentais? Talvez você não goste de compartilhar suas emoções, ou talvez ache interessante declarar suas crenças políticas no YouTube. De novo, um limite não é mais correto do que outro. Quais são seus limites emocionais?
Talvez você prefira ser educado e receptivo, ou talvez sinta necessidade de ser direto, mesmo que isso afaste algumas pessoas. Só você sabe como se sente à vontade. Quais são seus limites espirituais? Talvez sua religião, ou a falta de uma, seja uma experiência particular, ou talvez você goste de pregar por aí. De toda forma, faça o que achar correto. Quando você conhecer seus limites, terá mais facilidade em identificar o que está disposto a aceitar, assim como o que precisa rejeitar, para ter uma vida harmoniosa. Agora, vale manter em mente que seus limites mudarão com o tempo. Assim como fronteiras não são sempre iguais, você não vai manter as barreiras existentes conforme seus relacionamentos mudam e se desenvolvem. E elas se tornarão mais específicas conforme você se comunica com os outros. Acumulamos quinquilharias e artefatos, nos isolando dentro de mais metros quadrados. Enchemos nossa casa de coisas, mas nos sentimos vazios em meio à bagunça. Marshall Rosenberg, autor de Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, diz que muito de como nos comunicamos, julgando os outros, praticando bullying, tendo preconceitos, culpando, apontando o dedo, discriminando, falando sem escutar, criticando os outros, ou a nós mesmos, xingando, reagindo com raiva, usando retóricas políticas, ficando na defensiva, ou julgando quem é bom mal, ou que é certo ou errado, pode ser classificado como comunicação violenta. Em vez de usarmos esses meios para nos comunicar, Rosenberg recomenda um processo de 4 passos de comunicação não violenta, que inclui observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Consciência. Um conjunto de princípios que apoia uma vida de compaixão, colaboração, coragem e autenticidade. Linguagem. Compreender como as palavras contribuem para a conexão ou a distância. Comunicação. Saber como pedir pelo que queremos, como escutar os outros até quando discordamos, e como buscar soluções que funcionam para todos. Meios de influência. Compartilhar poder com os outros em vez de usar seu poder sobre os outros. Com o tempo, conforme instauramos esse processo em nossa vida, descobrimos que precisamos abrir mão da necessidade de julgar ou convencer as pessoas, preferindo nos comunicar com o coração. E, conforme nossa comunicação melhora, também aprendemos a fortalecer nossa conexão com os outros. Consertar e fortalecer relacionamentos. Em quintas-feiras alternadas, minha esposa e eu tiramos folga do trabalho, só nós dois, juntos. Às vezes, temos planos grandiosos que envolvem museus, caminhadas e passeios de carro pela costa, mas, geralmente, não fazemos nada além de levar 2 livros para nosso lugar favorito de tomar café da manhã, onde lemos, conversamos e apenas passamos tempo juntos, sem as interrupções da rotina. É meio que uma reinicialização, e fico mais animado com essas quintas do que com qualquer outro dia. A atividade em si é menos importante do que a intenção, não se trata apenas de passarmos tempo juntos, não esqueça. Qualidade é melhor do que quantidade, mas um lembrete de que nosso relacionamento é a prioridade. Não uma prioridade, a prioridade. Com essa lembrança constante e quinzenal, minha conexão com Bex continua a se aprofundar de formas impossíveis para relacionamentos superficiais. Com apenas algumas relações principais profundas em sua vida, junto com a quantidade apropriada de secundárias e periféricas, é quase impossível se sentir sozinho. Você sabia que existe um curso na Universidade do Sul da Califórnia que ensina como fazer amizades? Dá para imaginar uma aula que ensina sobre como é ter amigos? Pois é para completar, enquanto escrevo isto, ela tem a maior lista de espera entre todos os cursos da instituição. Por quê? Porque uma epidemia de solidão assola o planeta. Nós nos tornamos especialistas em fazer amizade pela internet, mas perdemos o contato com as pessoas. O curso está apenas tentando corrigir essa desconexão. Acaba que a amizade apresenta benefícios evolucionários. Nossa capacidade de formar relacionamentos com pessoas fora da nossa família é uma habilidade fundamental que nos ajudou a virarmos humanos. É uma parte essencial de quem somos, escreveu Shani Parrish em um artigo recente na Farnham Street. Que ótimo! Então, amigos são importantes. Mas você já sabia disso, não é?
Só precisamos determinar como consertar e fortalecer nossas amizades já existentes. Primeiro, nós identificamos as qualidades que definem os relacionamentos mais íntimos. Em nosso primeiro livro, Minimalism, Live a Meaningful Life, Ryan e eu apontamos 8 elementos de relacionamentos ótimos, e, se eu fosse caracterizá-los hoje, os redefiniria assim: amor, um afeto profundo e uma devoção ilimitada por outra pessoa. Quando você ama alguém, está disposto a deixar os interesses dela passarem por cima dos seus desejos passageiros. Amor gera amor, afastando o egoísmo em prol de fortalecer o relacionamento. Confiança. A disposição em contar com outra pessoa sem questionar suas intenções ou pedir provas. Quando você é capaz de estabelecer confiança com alguém, se torna a melhor versão de si mesmo, porque confiança gera confiança, incentivando o hábito da sinceridade entre as duas partes. Sinceridade. A sinceridade é livre de mentiras ou coerção. Quando você se recusa a mentir, está se comprometendo a evitar atalhos e permanecer no mesmo caminho que a outra pessoa, mesmo quando ele se torna complicado. Sinceridade gera sinceridade, estabelecendo uma base sólida para qualquer relacionamento. Cuidado. Demonstrar bondade, compaixão e preocupação por outra pessoa. Quando você se importa com alguém, se preocupa o suficiente para expressar isso com atos consistentes. Cuidado gera cuidado, alimentando e fortalecendo o relacionamento por meio da conduta, e não apenas de intenções. Apoio. Uma pessoa que oferece apoio ajuda e incentiva as outras. Quando você encoraja o relacionamento, mostra que é confiável, protetor e dedicado a outra pessoa. Apoio gera apoio, fortalecendo o compromisso de ambas as partes. Atenção. A capacidade de estar presente e concentrado no relacionamento. Quando você é capaz de se concentrar completamente, seu foco total mostra para outra pessoa como ela é importante. Atenção gera atenção, intensificando a conexão entre duas pessoas. Autenticidade. A capacidade de ser verdadeiro. Quando você é autêntico, mostra sua integridade e consistência no relacionamento. Autenticidade gera autenticidade, legitimando a relação. Compreensão. Uma percepção compassiva e profunda da outra pessoa. Quando você compreende alguém, se esforça para enxergar além do óbvio e entender o outro por completo, seus sentimentos, desejos e atos, sem julgar ou reclamar. Apesar de termos passado boa parte deste livro focados nas nuances da maioria desses 8 elementos, confiança, sinceridade, atenção e autenticidade foram muito analisados em capítulos anteriores, enquanto amor, cuidado e apoio são tratados neste. Quero dedicar um tempo, nesta sessão, expandindo meu entendimento sobre compreensão. É difícil compreender os outros de verdade, mas encare isso como um exercício físico para relacionamentos. Quanto mais você malhar na academia, mais em forma ficará. Da mesma maneira, quanto mais você tentar compreender os outros, mais em forma ficarão seus relacionamentos. As relações mais fortes se esforçam para evitar mal-entendidos, porque, quando saem de proporção, nossas confusões e nossos enganos levam a desavenças maiores, discussões e brigas. Para evitar essa bola de neve, desejamos nos dedicar às 4 etapas da compreensão. Tolerância, aceitação, respeito e apreciação. Tolere. A tolerância é uma virtude fraca, mas já é um começo sólido. Se o comportamento de alguém parece incômodo, é melhor evitar reações automáticas de lutar ou fugir e, em vez disso, encontrar formas de tolerar as diferenças. Por exemplo, digamos que você seja um aspirante ao minimalismo, mas seu parceiro seja um colecionador fanático, uma dicotomia de preferências óbvia. Talvez ele encontre satisfação em uma coleção de estátuas de porcelana ou guitarras antigas, enquanto você acredita que aquilo tudo é lixo. Então fica pensando, tentando encontrar uma maneira de convertê-lo para o seu ponto de vista válido, algo que pode ser muito frustrante para ambas as partes. Mas não se preocupe. Vocês não precisam concordar com tudo imediatamente, só devem reconhecer que ambos têm motivos para pensar diferente.
Ao tolerar as manias de alguém e permitir que a pessoa viva feliz com sua visão do mundo, você vai estar no caminho para compreendê-la, e esse é um primeiro passo importante, mesmo que você não entenda a obsessão por estátuas inanimadas ou instrumentos musicais que não são tocados. Aceite. Para realmente viver em harmonia com os outros, devemos sair rápido da tolerância e passar para a aceitação. Depois de fazer um esforço para pelo menos tolerar as manias do outro, essas peculiaridades parecem menos bobas e, com o tempo, mais importantes, não importantes para você, mas para a pessoa com quem se importa. Depois que você perceber que a coleção do seu parceiro tem propósito, é mais fácil aceitá-la, porque esse desejo de colecionar faz parte de quem ele é como um ser humano completo e, apesar de você não gostar de um comportamento específico, ainda ama a pessoa em sua totalidade, com todas as suas diferenças. Respeite. Aceitar, não apenas tolerar, mas aceitar de verdade, as idiosincrasias de alguém é um desafio, mas não tanto quanto respeitar a pessoa por causa de suas peculiaridades. Pense nisso. Você levou tantos anos para chegar à sua mentalidade atual, então não é razoável esperar que alguém alcance as mesmas conclusões do dia para a noite, não importa quanto seus argumentos sejam convincentes. Tudo bem, talvez você nunca acumulasse estátuas ou guitarras, mas muitas das suas crenças, quando analisadas de forma superficial, devem parecer ridículas para outra pessoa. Mesmo quando não concordarem com você, mesmo quando não compreenderem a sua posição, você ainda quer que as suas crenças sejam respeitadas, certo? Então por que não fazer o mesmo com as dos outros? Só assim é possível se aproximar da compreensão, só assim você vai começar a entender que a sua visão do mundo não é uma verdade absoluta em que todos precisam acreditar. Certamente, seria bom ter uma casa livre de acúmulos, mas também é legal compartilhar sua vida com pessoas que você respeita. Aprecie. Depois de passar pelo respeito, a compreensão está ao alcance. Continuando com nosso exemplo, digamos que seu parceiro goste muito da sua coleção. Por que você iria querer mudar isso? Você se importa com o bem-estar dele, certo? Bom, se a coleção traz contentamento para a vida do seu parceiro, e você se importa com ele, então a coleção pode até trazer alegria para a sua vida também, porque a alegria é contagiante, mas só depois de deixarmos para trás as discussões, os estágios da tolerância, da aceitação e do respeito, e você apreciar os desejos da outra pessoa. Muitos de nós seguimos caminhos diferentes rumo à alegria, mas, mesmo caminhando por rotas distintas, é importante apreciarmos a jornada, não apenas a nossa, mas a de todos que amamos. Quando apreciamos os outros por quem eles são, e não por quem desejamos que sejam então, e apenas então, compreenderemos de verdade. Assim, da próxima vez que você chegar a uma bifurcação na estrada, lembre-se da sigla TARA. Tolere, aceite, respeite e aprecie. Se seguir por esse caminho com frequência, seus relacionamentos se desenvolverão, e você terá uma experiência gratificante, que não seria possível sem a profunda compreensão das pessoas na sua vida. A estrada não funciona apenas para relacionamentos amorosos, mas para amigos, colegas de trabalho e todo mundo, com quem desejamos fortalecer nossa conexão. É óbvio, nossos valores podem entrar em conflito em alguns momentos, e não seremos capazes de apreciar a pessoa, por quem ela é, e surgirão momentos raros, em que a tara será o caminho inadequado. Se alguém passar a se comportar de forma autodestrutiva, drogas, crimes, racismo, então você não precisa tolerar essa situação. Às vezes, está tudo bem em se despedir, se afastar e seguir por um caminho diferente. No fim das contas, a compreensão responde a perguntas satisfatórias sobre relacionamentos. O que motiva a outra pessoa? O que ela quer? Do que precisa? O que a deixa animada e empolgada? Quais são seus desejos? Quais são suas dores? Do que ela gosta? O que a torna feliz? Se você conseguir responder a essas perguntas, a compreensão de que precisa, para suprir as necessidades do outro, estará ao seu alcance. E se você for capaz de suprir as necessidades da pessoa, e ela suprir as suas, é quase certo que seu relacionamento será vibrante, apaixonado e próspero. 13 virtudes supervalorizadas.
Agora que tratamos das qualidades mais pertinentes de bons relacionamentos, também devemos falar sobre virtudes culturalmente vistas como nobres, mas que são mais valorizadas do que deveriam. Lealdade. Sim, é importante ser leal com as pessoas que amamos, mas a lealdade por si só costuma ser equivocada e pode até prejudicar relacionamentos, criando uma cortina de fumaça entre a racionalidade e a realidade. Ser leal é ótimo, mas a lealdade à custa da integridade é prejudicial aos relacionamentos. Honra. Sim, queremos honrar nossos pais, vizinhos, amigos e parentes. Mas até que ponto? Se o seu melhor amigo virar um criminoso violento, você ainda deve ter consideração por ele? Enquanto o nível adequado de honra é fundamental, se ela não tiver limites, pode nos prender a convicções e convenções que nos impedem de viver de acordo com nossos valores. Certeza. Todo mundo gosta de estar certo. Mas se você passar o tempo todo afirmando como está correto, acaba transmitindo um ar de superioridade ou de estar se vangloriando, e isso nunca é saudável para relacionamentos. Nos momentos de dúvida, não sei, são as duas palavras mais libertadoras que podemos dizer. Transparência. Você quer ser sincero e aberto com os outros, mas não precisa permitir que todo pensamento que surja na sua cabeça saia pela boca, sem filtro. Se não tomar cuidado, pode acabar magoando as pessoas que ama e prejudicar seus relacionamentos no processo. Prazer. Prazer não é bom nem ruim, prazer em excesso é hedonismo. Nossos relacionamentos não deveriam ser vetores de deleites eternos. Apesar de nossas interações poderem ser prazerosas, o prazer não deve ser a estrela pela qual guiamos nossas embarcações interativas. Se fizermos isso, acabaremos abrindo mão de muitos dos elementos que fazem as relações valerem a pena. Conforto. Amigo próximo do prazer, o conforto é complicado. O filósofo estoico Musônio Rufo argumentava que alguém que tenta evitar qualquer desconforto encontra mais dificuldade em ficar confortável do que alguém que periodicamente o aceita. Assim, se buscarmos o incômodo, teremos a capacidade de expandir nossa zona de conforto. Desejo. Todos temos impulsos, mas é comum confundir vontades e paixão com desejo. E quando o desejo toma conta, perdemos todos os sentidos. Hoje, mais do que nunca, o desejo vai além do sexual. Somos consumidos por uma ânsia por carros e roupas e equipamentos de fotografia, e, por algum motivo estranho, boa parte da nossa cultura puritana concordou que ansiar por coisas é uma alternativa aceitável para a ânsia sexual. Mas ambos os desejos, quando não buscados de forma intencional, levam a consequências deletérias óbvias. Amabilidade. A maioria de nós quer viver em harmonia com as pessoas que ama. Parece que a rota mais fácil para isso é concordar com os outros sempre que possível. Mas esse impulso é equivocado. Se aplacarmos as pessoas, não apenas seremos desonestos, como fecharemos a porta da individualidade. É possível, no entanto, discordar de alguém com tato, levando em conta seu ponto de vista. Ryan e eu discordamos o tempo todo, mas quase nunca discutimos. Se você for capaz de fazer essa distinção, seu relacionamento será melhor, porque, quando houver um consenso, a outra pessoa saberá que é genuíno, e não apenas uma tentativa de deixá-la feliz. Empatia. Talvez a virtude supervalorizada mais controversa. Hoje em dia, todo mundo, de pastores a estudiosos, prega o poder da empatia. Mas a maioria dessas pessoas está na verdade falando sobre compaixão. Se for o caso, não tenho objeções. A compaixão, isto é, a preocupação pela desgraça alheia, é útil e poderíamos nos utilizar mais dela. A empatia, no entanto, isto é, a capacidade de sentir o sofrimento dos outros, não é um resultado desejado. O pesquisador de Yale e filósofo Paul Bloom apresenta esse argumento em seu livro, Contra a Empatia. Em defesa da compaixão racional, é comum que pensemos na capacidade de sentir o sofrimento dos outros como maior sinal de bondade. Isso está muito longe de ser verdade. Bloom segue dizendo que a empatia é um dos principais motivadores para a desigualdade e imoralidade na sociedade. Longe de nos ajudar a melhorar a vida dos outros, a empatia é uma emoção caprichosa e irracional, que apela para nossos preconceitos. Ela confunde nosso julgamento e, ironicamente, costuma levar à crueldade.
De acordo com Bloom, o melhor que podemos fazer é sermos espertos o suficiente para não contar com ela, mas nos guiarmos por uma compaixão mais distanciada. Negatividade. Essa pode ser confusa a princípio. Como a negatividade é uma virtude valorizada em excesso? Alguém acha que negatividade é algo positivo? Se fôssemos avaliar pela opinião popular, quase todo mundo reconheceria a negatividade como algo ruim. Então, por que vivemos brigando, reclamando e fofocando? Porque essas coisas são vistas como atalhos. Se você reclamar sobre a mesma coisa que outra pessoa, ou fizer fofoca, isso aumentará a conexão com seu colega de reclamação. Dizem que mágoa atrai mágoa, e é isso que acontece sempre, que infestamos o mundo de negatividade. Ciúme. A emoção mais inútil, o ciúme é gerado pela desconfiança de que você não é bom o suficiente, que não faz tudo o que deveria, que a outra pessoa não é tão merecedora quanto você. O ciúme é uma emoção egoísta, que não serve ao bem maior de forma alguma. Seu antídoto é uma virtude pouco conhecida, chamada compaixão, a alegria que sentimos ao ver a alegria de outra pessoa, como ao testemunhar o sorriso de um bebê, e sentir a mesma coisa em retribuição. Quando você sente a alegria pela alegria do outro, não há espaço para o ciúme. Sentimentalismo. O filósofo grego Zeno acreditava que seres humanos foram projetados para serem razoáveis, mas também reconhecia nossa humanidade, que é impulsionada pela emoção. Assim, não precisamos fugir da razão, nem da emoção, mas do sentimentalismo, isto é, excesso de ternura, tristeza ou nostalgia, porque ele afasta a razão em prol de emoções dominantes. Quando nos sentimos emotivos demais, é bom encontrar outras perspectivas ao envolver o raciocínio de outra pessoa, com os pés no chão. Seriedade. Sim, queremos ser levados a sério, e queremos abordar relacionamentos com dignidade, mas devemos deixar espaço para o humor e a leveza. Senão ficaremos sobrecarregados, e eventualmente soterrados, pelo nosso excesso de seriedade. Então, abra espaço para as piadas, mesmo, principalmente, nos momentos mais difíceis. Enquanto é melhor evitar muitas dessas supostas virtudes por completo, ciúme, certeza e negatividade são especialmente problemáticas, a maioria pode ajudar, quando encontramos o equilíbrio apropriado. Sobre sacrifícios e concessões. Existem outras duas virtudes, que eu costumava achar que eram valorizadas em excesso, mas mudei de ideia sobre ambas. Sacrifício e concessão. Após uma série de relacionamentos tóxicos com chefes, colegas de trabalho, supostos amigos, namoradas e até parentes, cheguei à conclusão de que sacrifiquei demais e fiz concessões demais, e era isso que tornava esses relacionamentos impossíveis. Apesar disso talvez ser verdade em parte, o problema não estava nos sacrifícios e nas concessões que fiz por essas pessoas, mas no fato de eu ter feito os sacrifícios e as concessões equivocadas ao longo de cada relacionamento. Infelizmente, sacrifiquei meus valores em uma tentativa de ajudar relações. Como resultado, fiz concessões bobas para agradar aos outros. Fugi da verdade, porque não queria magoar ninguém. Tentei acalmar as pessoas com posses materiais em vez de demonstrar amor de verdade. Abri mão da minha saúde mental, emocional e física para cuidar dos outros. Mas agradar as pessoas não funciona. Pelo menos não em longo prazo. Pense um pouco. Como você se sentiria, se, de repente, descobrisse que todos os seus conhecidos estavam apenas tentando lhe agradar por bondade? Na medicina, os médicos chamam esse tipo de tratamento de paliativo, que significa amenizar ou tornar menos desagradável uma doença e seus sintomas, sem remover a causa. Nos relacionamentos, chamamos isso de aplacar a outra pessoa. Esses tipos de sacrifício e concessão são falsos na melhor das hipóteses e dão fim a relacionamentos nas piores. Porém, ocasionalmente, você precisa fazer sacrifícios, precisa fazer concessões, porque o mundo não foi criado apenas para conceder seus desejos. A vida não gira em torno de você. No fim das contas, certo grau de sacrifício, isto é, abrir mão de algo importante ou valorizado por causa de outra pessoa, é necessário para uma relação dar certo. Relacionamentos exigem tempo, energia e atenção, 3 dos nossos recursos mais preciosos, dos quais devemos estar dispostos a abrir mão em troca da relação em si.
As concessões, isto é, acabar com um desentendimento ao encontrar um meio termo, também são necessárias dentro de uma relação saudável. Como dois seres humanos não podem ser idênticos em todos os sentidos, você vai acabar tendo de fazer acordos em certos momentos. O segredo, então, é evitar sacrificar seus valores para isso. Criar um filho é o exemplo perfeito sobre a necessidade de fazer sacrifícios e concessões. Vejo isso na minha vida. Aparentemente, ser pai é fatigante, tedioso e chato. Mas pais atenciosos estão dispostos a sacrificar as próprias ocupações, as diversões e os interesses em nome do filho. É esse tipo de concessão, esse meio termo, que melhora o bem-estar de todas as partes. Naturalmente, essa lição vai além da criação de filhos. Pense nos melhores relacionamentos da sua vida. Quando fez sentido abrir mão de algo valioso para melhorar a relação, sacrifício. Quando você precisou acabar com uma briga encontrando um meio termo, concessão. Se você foi capaz de fazer as duas coisas sem afetar seus valores, então há chances reais de ter tomado uma decisão altamente acertada para a relação. Como se livrar de relacionamentos tóxicos? Dizem que o amor é cego, afirmou Marta Ortiz, fazendo uma pausa antes de acrescentar. Com certeza existe alguma verdade nisso aí. Ortiz, a participante do nosso estudo de caso, que mora na cidade do México, já passou por relacionamentos tóxicos. Nos meus 20 anos, fui muito aventureira, andando com um pessoal meio complicado. Mas, no processo, encontrei um diamante. Ela estava falando de um relacionamento amoroso que deu certo. No começo, era tudo ótimo. Ele me tratava bem, era muito gentil e bonito. Ela não sabia que havia um lado sombrio. Ele soube esconder seus vícios de mim por um tempo. Isto é, até começarem a se manifestarem abusos verbais e, com o tempo, físicos. Cega pelo amor, tolerei isso por tempo demais, confessou ela no fim do experimento. Pessoas tóxicas desafiam a lógica, de acordo com Travis Bradbury, coautor de Inteligência Emocional 2.0. Você sabe usar a sua? Algumas nem se dão conta do impacto negativo que causam em seu redor, enquanto outras parecem gostar de gerar o caos e incomodar os outros. De toda forma, elas criam uma complexidade desnecessária, rixas e, pior de tudo, estresse. Assim como Marta Ortiz, todos nós já permanecemos apegados a um relacionamento que não devia estar na nossa vida, e a maioria permanece envolvida com pessoas que nos julgam o tempo todo. Pessoas que não agregam valor, pessoas que não nos apoiam, pessoas que nos usam, sem dar nada em troca, pessoas que contribuem pouco e nos impedem de crescer, pessoas que vivem bancando a vítima. Com o tempo, pessoas que bancam a vítima acabam se tornando vitimizadoras. É aí que o relacionamento fica perigoso. Vitimizadores nos impedem de nos sentirmos realizados e nos impedem de buscarmos propósito para nossa vida. Com o tempo, esses relacionamentos tóxicos se tornam parte da nossa identidade. Nós podemos nos arrastar pela vida com relacionamentos tóxicos que nos enfraquecem, ou, como Marta Ortiz, podemos escolher deixá-los para trás. Quando dizemos isso em voz alta, a escolha parece óbvia. No entanto, repetidas vezes, preferimos ficar, torcer para as coisas mudarem, adiar o inevitável até amanhã. Mas o amanhã chega, e adiamos por mais um dia, mais um mês, até que, quando nos damos conta, vários anos se passaram, e as pessoas com quem nos cercamos, não são aquelas que escolheríamos se tivéssemos a oportunidade de recomeçar hoje. Por que deixamos isso acontecer? Há dois motivos principais: familiaridade e medo. Em primeiro lugar, ficamos com o que é familiar, porque mudar é complicado. Um relacionamento bem-sucedido requer dedicação, compaixão, apoio e compreensão. Um relacionamento medíocre pede apenas por proximidade e tempo. Em segundo lugar, não seguimos em frente, porque temos medo. Se você fizesse uma lista de todos os seus relacionamentos atuais, com todo mundo, nos 3 grupos, quantos escolheria para recomeçar hoje? Se você escolher alguém de novo, que ótimo, falamos sobre como consertar e fortalecer essas relações anteriormente. No entanto, se algum relacionamento não for digno de um recomeço, então é melhor perguntar a si mesmo, por que continua apegado a ele.
Talvez você tenha um bom motivo, mas, no geral, é por medo. Temos medo de mudar, de magoar a outra pessoa, de perder amor. Mas o meu argumento é que a coisa mais amorosa que podemos fazer é sermos sinceros com os outros, mesmo que isso signifique amá-los de longe. É óbvio que mudar é difícil. Se fosse fácil, você já teria resolvido o problema. Mas mudanças são necessárias quando queremos aproveitar nossos relacionamentos ao máximo. Aqui vão algumas reflexões para lhe ajudar a lidar com a mudança nas relações. Você consegue consertar um relacionamento, mas não consegue consertar outras pessoas. Não consegue mudar a natureza delas. Não consegue forçá-las a serem melhores. Não consegue mudar a personalidade delas. Não consegue determinar as preferências delas. Não consegue convencê-las a serem mais parecidas com você. Talvez seja possível convencer alguém a entender seu ponto de vista, mas não dá para obrigar ninguém a mudar. Não importa quanto você quiser transformar alguém, seria perda de tempo. E isso nos deixa com pelo menos duas opções para relacionamentos vacilantes: aceitar ou seguir em frente. Ambas são uma forma de desapego. Se você estiver disposto a aceitar uma pessoa do jeito que ela é, e não do jeito como quer que ela seja, então deve estar disposto a abrir mão das suas expectativas anteriores, comunicando novos padrões para o relacionamento ao longo do caminho. Às vezes, isso pode ser feito com apenas uma conversa. Em outros casos, quando uma relação está muito corroída, a aceitação pode exigir uma série de conversas para redefinir e reformular o relacionamento. No linguajar do romance, chamamos isso de DR, discutir a relação. A melhor hora para definir um relacionamento é no começo, a segunda melhor é agora. Conforme ele progride, faz sentido ir atualizando os termos ao longo do caminho, levando em consideração necessidades, desejos e perspectiva das duas partes. Minha esposa e eu, por exemplo, temos pelo menos uma conversa profunda por mês para equiparar nossas expectativas e garantir que nossos padrões estejam alinhados. E então, uma vez por ano, revisamos nossos valores juntos para ver se alguma mudança significativa ocorreu. É quase como uma renovação de votos, só que de um jeito bem mais prático. Essas medidas podem parecer formais para algumas pessoas, mas não precisam ser. Eu e Rebeca temos conversas divertidas e leves sobre assuntos difíceis, que nunca parecem cerimoniosas ou amarguradas. Até com amigos mais distantes, meus relacionamentos secundários, me jogo em conversas semi-regulares sobre padrões, expectativas, crenças e valores. Essas discussões difíceis me ajudam a entender mais a vida dos meus amigos e me dão uma oportunidade de administrar a vulnerabilidade, outra forma de fortalecer uma relação. No fim das contas, só conseguimos saber se estamos indo juntos na mesma direção quando nos comunicamos. No entanto, existem relacionamentos que não são merecedores da energia, do tempo ou da atenção que oferecemos. Certas pessoas são completamente tóxicas. Em geral, os sinais são nítidos, elas costumam ser manipuladoras, ameaçadoras, ofensivas, rancorosas, maliciosas, malévolas, cruéis, violentas, fanáticas, dissimuladas. Outras são sutilmente tóxicas. Pode ser mais difícil identificar essas pessoas, mas também é importante removê-las da sua vida, porque basta um coco em uma jarra para fazer o suco ter gosto de, bem, você já entendeu. Fique atento com pessoas que são insensatas, falsas, imprudentes, pessimistas, esquentadas, narcisistas, raivosas. Não importa se alguém é agressivo ou levemente tóxico, é fundamental se distanciar desses relacionamentos e criar espaço para seguir em frente. Com o tempo, talvez você queira ter uma conversa de despedida com cada pessoa tóxica, mas, com frequência, a melhor abordagem é apenas se distanciar, ainda mais se uma discussão difícil agitaria os ânimos e pioraria as coisas. É possível perdoar sem confrontos. O ideal é pormos um ponto final, mas, pela minha experiência, isso é valorizado demais, porque não é uma solução mágica. Na verdade, geralmente conseguimos o desfecho que pensamos que queríamos, mas nem sempre é algo que faz diferença, e não é a mesma coisa do que seguir em frente.
O ponto final é apenas um término bem definido, mas nem tudo acaba de um jeito simples. Às vezes, o fim ocorre com um distanciamento gradual, que se transforma em nada. Assim, você não precisa se sentir obrigado a retornar ligações, responder a mensagens de texto, nem sair para jantar com uma pessoa tóxica. Não precisa se sentir na obrigação de se explicar. Você não precisa manter uma conexão com ninguém. Amizade, companheirismo e amor são um privilégio, não um direito, e, se alguém perdeu esse privilégio, você não precisa continuar por perto. A pessoa tóxica não tem direito a nada. No fundo, as pessoas sempre vão encarar você da maneira como você encara a si mesmo. Há momentos em que um relacionamento permanece tóxico mesmo depois de acabar. Você pode não saber porque a relação terminou, ou, talvez, a outra pessoa não quer pôr o ponto final pelo qual você anseia, e a situação se torna tóxica depois de tudo porque, mesmo sem contato, a outra pessoa permanece na sua cabeça. Infelizmente, nem tudo termina do jeito que você quer, no seu tempo. E há apenas uma forma de remover essas pessoas da sua mente: perdão. Assim como largamos as malas pesadas, que não queremos mais carregar, perdoamos os outros para conseguirmos seguir em frente sem o peso do passado. Abandonar um relacionamento tóxico é como escolher entre a formatura e o divórcio. Com frequência, é melhor ir embora agora, antes de a situação piorar, seguir em frente e sentir gratidão pelos bons momentos e as lições que aprendeu. Formatura. Ou você pode ficar esperando, tentando aguentar as picuinhas, desviando de uma série de brigas, até que, inevitavelmente, as coisas se quebram de um jeito impossível de ser consertado: divórcio. O desapego é mais difícil agora, porém mais fácil em longo prazo. Desapegar-se de alguém não significa que você não ame a pessoa, apenas que o comportamento dela não lhe permite continuar participando da relação. Ir embora não faz de você alguém ruim, mau ou negligente. Você está abrindo espaço para uma vida melhor. Uma vida com conversas, não com discussões. Uma vida com qualidade, não com brigas. Uma vida com carinho, não com desavenças. Quando você abandona um relacionamento tóxico, não está desistindo, está recomeçando. Regra minimalista para viver com menos. Regra da disposição de largar tudo. Em Fogo contra Fogo, há uma cena em que o personagem principal diz: não se apegue a coisas das quais você não estaria disposto a abrir mão em 30 segundos. Uau, curto e grosso. Mas esse seu estado de preparação para ir embora é na verdade uma expressão de amor, já que, se você pode largar tudo a qualquer momento, você ainda está aqui por uma razão, certo? Pense nisso. Como seria libertador ter a capacidade de largar tudo em um piscar de olhos? Você pode fazer isso. Esta é nossa regra da disposição de largar tudo. Essa regra destaca a liberdade encontrada no desapego. Se você comprar novos produtos, não lhes dê nenhum significado, pois se eles se mantiverem sem importância, você poderá largar tudo quando quiser. Se você desenvolver uma nova ideia ou hábito, não se prenda a isso, pois quando eles não tiverem mais serventia, você poderá se desvencilhar sem muito esforço. Essa lei funciona até com relacionamentos. Sua disposição de se afastar das pessoas tóxicas acaba fortalecendo a conexão com outras, porque ninguém cresce em um relacionamento nascido da pena. Mesmo que você não consiga largar tudo em 30 segundos, se você não tem apego, pode ir embora quando essas pessoas, lugares e coisas afetarem seu bem-estar. Peça desculpa para seguir em frente. No fim das contas, às vezes, a pessoa tóxica no relacionamento é você. É preciso autoconhecimento e força para chegar a essa conclusão e admitir quando suas decisões foram inapropriadas, negligentes ou até tóxicas, envenenando o relacionamento com seu comportamento nocivo. Outras vezes, o veneno é sutil, uma microdose de toxicidade. Você cometeu erros sem querer, equívocos que deixaram uma marca no relacionamento. De toda forma, a culpa é sua, e existem duas opções: ficar de teimosia, ou pedir desculpa. Pedir desculpa parece ser a opção mais difícil, porque, para isso, precisamos admitir quando nosso comportamento foi inaceitável e daí tomar atitudes para nos redimir.
O ego atrapalha nossa redenção. Então, insistimos na nossa posição, descartando a racionalidade em prol da superioridade moral, degradando nossa conexão no processo. No entanto, quando temos a sabedoria de deixar o ego de lado, encontramos uma oportunidade única de reconstruir aquilo que se quebrou, talvez tornando o relacionamento até mais forte. Coincidentemente, cometi um desses erros de relação na semana em que escrevi isto. Em Ti Minimalistes Podcast, sem querer, acabei divulgando informações pessoais sobre um amigo meu, que chamaremos de Mike. O erro não foi malicioso. No momento, nem me dei conta de que os detalhes eram particulares. Para mim, tudo parecia inocente, até Mike me mandar um e-mail elucidando que não era bem assim. Minha propensão inicial foi rejeitar sua frustração. Que bobeira, pensei. Ele está exagerando. Mas só pensei com a minha cabeça. Só porque algo não é importante para mim, não significa que não é incômodo para outra pessoa. Se magoei meu amigo, não importa o que eu achei, ou como eu me senti. O que importa é o dano que eu causei. Só havia uma atitude certa a tomar. Liguei para Mike na mesma hora e expliquei que, apesar de a minha intenção não ter sido ruim, eu queria ter pensado antes de falar. Então pedi desculpa e me comprometi a fazer duas coisas. Aprender com a burrada, para não repetir a gafe, e tomar todas as atitudes possíveis para solucionar o problema. Apesar de ser tarde demais, para consertar todos os danos, conseguimos remover o erro na edição, para futuros ouvintes não tomarem conhecimento das informações pessoais de Mike. No começo da minha vida no mundo corporativo, um homem alto chamado Jim A. era um dos meus mentores favoritos. Jim, cuja personalidade conseguia ser maior do que ele mesmo, era tão cheio de máximas práticas, que moldou minha versão de jovem adulto. Sua sabedoria me ajudou a avaliar meu comportamento de forma sistemática e me questionar. Às vezes, no entanto, seus ditados inspiracionais se transformavam em trapalhadas, que acabavam soando mais profundas do que ele pretendia. Se você está se perguntando se um relacionamento é tóxico, é provável que seja. Minha frase favorita dele foi proclamada, depois que fiz besteira em uma de nossas lojas. Ele me encarou com seriedade e disse: quando a gente olha para trás, nossa visão é sempre meio a meio. Enquanto você e eu sabemos que ele queria dizer que a visão era 20/20, a conclusão resultante parece bem mais sábia. Quer dizer que você não vai saber o resultado, até que tome alguma atitude. Ao menos, foi assim que interpretei. Não tenho certeza do porquê, mas o deslize de Jim ficou na minha cabeça por mais de 2 décadas. Imagino que exista um universo em que meu amigo Mike não se importou com a informação divulgada no podcast, porém, neste universo, ele ficou chateado e eu o magoei, então a única forma certa de responder foi pedir desculpa e seguir em frente. A simbiose do amor. Tive a oportunidade de sentar com o iconoclasta Erwin Rafael McManus para conversar sobre relacionamentos. Aos 60 anos, McManus venceu um câncer de cólon em estágio avançado e escreveu sobre as lições dessa batalha no livro O Caminho do Guerreiro. Um caminho antigo para a paz interior. Uma das lições foi que, quando olhamos para o contexto geral, nossos relacionamentos são uma das poucas coisas que realmente importam. Eu costumava buscar relacionamentos que me impulsionavam, disse McManus. Mas, conforme fui envelhecendo, me dei conta de que estava seguindo o narcisismo cultural, que diz eu sou a pessoa mais importante da relação. Ele entendeu que, em vez de apenas buscar por relacionamentos que o impulsionassem, precisava ser o tipo de pessoa que ajuda, não que muda, mas que ajuda, os outros. Nós nos focamos em como conseguir mais para a gente, continuou ele, mas essa é a ironia dos relacionamentos. Se você passar o tempo todo fazendo as perguntas erradas, como eu posso encontrar a pessoa certa para mim? Como eu posso encontrar aquilo de que eu preciso? Como eu posso conseguir o que eu quero? Está entendendo tudo errado. O que importa não é você, é como se pode investir nos outros, como pode ser um presente para os outros. McManus acredita que os relacionamentos mais saudáveis e profundos são aqueles nos quais você se importa mais com a outra pessoa do que com si mesmo. O desapego é mais difícil agora, porém mais fácil em longo prazo.
Na superfície, parece que McManus está contradizendo boa parte do que escrevi neste capítulo. Mas ele não sugere que você abra mão dos seus valores. Não, McManus quer que você se conheça tão bem, a ponto de impulsionar os outros sem enfraquecer a si mesmo. Você não foi projetado para viver sozinho, disse ele. Mesmo se for a pessoa mais talentosa, capaz, inteligente, apaixonada e criativa no planeta, mesmo que tenha total compreensão das suas intenções, do seu propósito, do seu motivo para estar aqui, você não foi projetado para viver sozinho. Ele continuou dizendo: sei o que você está pensando. E os meus sonhos? Sejam lá quais forem eles, você não pode realizá-los sozinho. E o meu propósito? Seja lá qual for ele, você não foi projetado para cumpri-lo sozinho. Na verdade, se você está perseguindo um propósito no qual não precisa de pessoas, esse não é o propósito da sua vida. Se você tem um sonho no qual as pessoas são apenas ferramentas para alcançar esse resultado, isso é outra coisa. É um pesadelo. McManus diz que todo mundo precisa de outras pessoas, porque todo mundo precisa de ajuda. Por coincidência, todo mundo também possui a necessidade de ajudar os outros. Não de usar os outros, nem de ser usado, mas de ser útil. Essa é a reciprocidade dos relacionamentos. Essa é a simbiose do amor. Quando você se cerca de pessoas desmotivadoras, pode preferir ficar sozinho. Entretanto, quando está sozinho de verdade, percebe que precisa de gente. A alternativa é um confinamento solitário, que é o pior tipo de encarceramento. O isolamento é tão ruim que muita gente prefere passar tempo com assassinos perigosos e criminosos violentos do que ficar completamente sozinho. Regra minimalista para viver com menos. Jogo do minimalismo de 30 dias. A melhor forma de organizar suas coisas é se livrar da maioria delas. Se a packing pardê, ou festa do encaixotamento parecer muito extrema, então cogite o jogo do minimalismo de 30 dias, que já ajudou milhares de pessoas a desentulhar casas, carros e escritórios. Organizar coisas é geralmente chato, mas esse jogo faz com que o desapego seja divertido, acrescentando uma competição amigável na história. Veja como funciona. Encontre um amigo, um parente ou um colega de trabalho disposto a minimizar suas coisas com você no próximo mês. Cada pessoa se livra de uma coisa no primeiro dia do mês, de 2 coisas no segundo, de 3 no terceiro, e assim vai. Vale tudo. Objetos colecionáveis, decorações, itens de cozinha, eletrônicos, móveis, equipamentos, utensílios, suprimentos, lençóis, roupas, toalhas, ferramentas, chapéus. Pode escolher. Doe, venda, recicle. Todas as posses materiais devem sair da sua casa e da sua vida até a meia-noite de cada dia. A pessoa que continuar por mais tempo vence. Os 2 vencem, se chegarem ao fim do mês. O amor é mais. Nós temos um problema linguístico. Eu amo minha esposa, mas também amo burritos. Eu amo Ryan, mas também amo o novo álbum de Matt Kearney. Eu amo minha filha, mas também amo a variação de cores das flores da minha vizinhança. Um amor envolve a devoção infinita nascida de um afeto profundo. O outro, uma preferência ou carinho por algo interessante. E então existe a distinção entre amar alguém e estar apaixonado. São significados completamente diferentes. A língua inuit falada na região Nunavik, no Canadá, tem pelo menos 53 palavras para descrever neve. Imagine se tivéssemos metade disso para o amor. Em vez disso, na nossa cultura, estendemos a palavra amor para aplicá-la a pessoas e picapes, amigos e frango frito, namorados e bolsas da Louis Vuitton. Contudo, quando algo se estende além dos seus limites naturais, perde a força. E isso vale muito para o amor. O que queremos dizer quando encerramos um telefonema com "te amo"? É só uma forma legal de se despedir? Ou é a maneira preguiçosa de dizer "eu amo você"? E quando removemos o eu, alteramos ainda mais o significado, nos abdicando das responsabilidades do amor ao nos retirarmos da frase. Todo mundo precisa de amor. Mas não precisamos só dele. Precisamos ser vistos, ser escutados, precisamos de conexão. Precisamos de sinceridade e generosidade e bondade.
Mas essas características são suprimidas sem o amor. Dá para imaginar ter sinceridade sem amor? E generosidade? Bondade? Vamos dar um passo adiante. Você consegue imaginar conquistar tudo o que sempre quis, realizar seus sonhos, sem amor? Impossível. Como construir uma casa bidimensional, ou beber de um copo vazio, uma vida sem amor é vazia e simplória. Se o amor abre a porta para as melhores partes da vida, então por que não o buscamos com mais frequência? Porque preferimos ser legais, sensuais ou admirados? Porque é mais fácil. Podemos manipular nossa superfície para aumentar nosso status, mas, quando você olha para alguém que está se esforçando demais para ser moderno ou glamouroso, o que encontra? Uma pessoa sem muita integridade, tão desconfortável consigo mesma, que se esconde do amor ao se adornar com enfeites brilhantes. É por isso que o amor é difícil. Ele não pode ser moldado por bugigangas e transações, apenas por fidelidade, apoio e compreensão. Charme e simpatia logo desaparecem diante das incertezas. O amor, no entanto, tem espaço para os riscos, as rejeições e até para o sofrimento. Também há muito espaço para alegria, prazer, tranquilidade. Na verdade, a única coisa que não cabe dentro do amor é o egoísmo. O amor é grande demais para caber apenas você. Se consultarmos um dicionário, veremos que amor tem muitos significados: uma sensação intensa de afeição profunda, grande interesse e prazer em algo, uma pessoa ou objeto que alguém ama, mas minha definição favorita é uma na qual nunca pensei muito. A quarta definição de amor no dicionário de inglês norte-americano é um termo de tênis. Placar 0. No contexto de uma partida de tênis, isso significa uma coisa. Como uma metáfora mais ampla, porém, significa tudo. O amor verdadeiro, quando removido dos desejos e da comoditização do mundo moderno, não tem placar. Não existe planilha, barômetro, medidas para o amor. Uma década atrás, eu não conhecia minha esposa, Rebeca. Mas, depois que nos encontramos, conforme cultivamos nosso amor, não precisei remover o sentimento de outro relacionamento para aumentar o nosso. Quando damos amor, não ficamos sem. Se muito, ele se multiplica. O amor é completamente renovável, 100% sustentável. As pessoas não se deparam com o amor, ele é cultivado. Não pode ser encontrado. Sei disso, porque passei anos procurando por amor, depois que meu casamento acabou. Entretanto, quanto mais eu procurava, mais distante ele parecia. Inexplicavelmente, o encontrei quando parei de procurar, quando, em vez de me concentrar em me apaixonar, apenas foquei em ser amoroso. De um jeito estranho, ser amoroso pode ser o oposto de se apaixonar. Isso faz sentido olhando para trás, já que, quando eu era obcecado por me apaixonar, essa busca era egocêntrica. No entanto, quando minha preocupação maior passou a ser amar os outros, o amor se inflou, porque não era mais uma exclusividade minha. Parece paradoxal, mas a melhor maneira de manter o amor é se desapegar. O amor se expande se não o segurarmos. Então, se quisermos que ele continue presente, temos de soltá-lo. Ninguém precisa de permissão para ser amoroso. Em momentos difíceis, você pode querer ajudar, pode querer resolver os problemas, mas nem sempre isso é possível. Não dá para ajudar todo mundo. Não dá para resolver tudo. Mas você pode amar, independentemente da situação. De fato, em meio a desentendimentos, brigas ou até uma ruptura completa, podemos amar as pessoas. Às vezes, esse amor fica próximo, em outras, devemos amar de longe. Amar alguém não significa concordar com seus atos. Você pode amar um cônjuge infiel, um colega de trabalho fofoqueiro, um amigo mentiroso, amar a pessoa, não os comportamentos. É possível desgostar de certas partes de alguém e ainda amar sua versão completa. Apesar de o amor ser intenso, exigente e enigmático, nosso maior desafio não é ele em si, é como confundimos emoção, desejo e atração com amor. Isso fica mais evidente no relacionamento que temos com posses materiais.
Dizemos que amamos nossas TVs, nossos carros, nossos produtos de beleza, mas estamos confusos, cegos pelas propagandas que nos dizem que as coisas em nossos lares são tão essenciais quanto as pessoas em nossa vida. É fácil enxergar o absurdo desse amor inventado quando o estendemos para itens menos interessantes. Não conheço ninguém que ame de verdade seu suporte de papel higiênico, sua caixa de correio, seu chaveiro. No entanto, usamos essas coisas com a mesma frequência, talvez até mais, do que os objetos que amamos. Quando nos damos conta disso, de que podemos usar as coisas sem amá-las, de que podemos tratar nosso iPhone, como tratamos nosso hidratante labial, como pertences úteis, mas não dignos de amor, então conseguiremos entender melhor o amor de verdade, que é reservado para pessoas, não para os objetos que surgem em nosso caminho. É possível amar as pessoas e usar as coisas, porque o oposto nunca dá certo. Reflexões. Pessoas. Olá, amigo, aqui é o Ryan, chegando para ajudar pela última vez. Joshua nos fez pensar bastante sobre como lidamos com nossos relacionamentos com os outros, e quero tirar um tempo para ver como você está agindo. As pessoas em nosso redor moldam quem somos e quem nos tornamos, então quero que você explore cada exercício abaixo, para garantir que está oferecendo o seu melhor para as pessoas, e isso as inspirará a fazer o mesmo. Perguntas sobre pessoas. 1. Qual é a sua tipologia de Myers-Briggs, MBTI, e o que ela lhe diz sobre suas preferências? 2. Como você pode usar a tolerância, a aceitação, o respeito e a apreciação, TARA, para desenvolver uma compreensão mais profunda das pessoas na sua vida? 3. Como você pode ser do jeito que é para conseguir contribuir mais com os outros? 4. Amor, confiança, sinceridade, cuidado, apoio, atenção, autenticidade e compreensão. Quais desses elementos tornarão seus relacionamentos melhores e como você pode incorporá-los à sua vida? 5. Se você fizesse uma lista de todos os seus relacionamentos atuais, parentes, amigos, colegas de trabalho, amigos do Facebook, e até o pessoal que só vê uma vez por ano, quantos escolheria de novo para recomeçar um relacionamento hoje, e por quê? O que fazer com as pessoas? O que você aprendeu neste capítulo sobre seu relacionamento com as pessoas? O que vai permanecer na sua mente? Que lições serão um incentivo para você dar nova prioridade e melhorar seus relacionamentos? Aqui estão listadas 5 ações imediatas que podem ser tomadas hoje. Define a caixa nossa. O primeiro passo para ter um relacionamento recompensador é ser objetivo sobre como você quer contribuir e o que quer receber. Identifique de que maneiras você gosta de ajudar os outros. Escreva como deseja contribuir. Escreva seus limites físicos, mentais, emocionais e espirituais que precisam ser compreendidos e respeitados pelos outros. Defina seus relacionamentos. Agora é o momento de identificar cada relação pessoal e como ela se encaixa em sua vida. Para isso, siga os seguintes passos. Anote os nomes de todas as pessoas para quem você dedica tempo, energia e atenção com regularidade ou certa frequência. Ao lado de cada nome, classifique seu relacionamento em 1, principal, 2, secundário, ou 3, periférico. Não faça isso com base em como você queria que elas se classificassem. Identifique o tipo de relacionamento de acordo com a forma como você os encara atualmente. Por último, seja sincero e identifique as pessoas tóxicas, acrescentando um X ao lado do seu nome. Reformule seus relacionamentos. Analise as pessoas na sua lista e determine se elas estão no grupo adequado. Isso lhe ajudará a identificar quem são as pessoas mais distantes que você quer trazer para perto e de quem você prefere se distanciar. Assim, para cada pessoa na lista, acrescente um D para distância e um A de aproximação, para marcar como deseja ajustar o relacionamento. Se você estiver feliz com a dinâmica atual, apenas escreva OK ao lado do nome da pessoa. Conserte seus relacionamentos. Agora que ficou nítido qual é o estado das suas relações e como você gostaria que elas fossem, vamos refletir sobre o que é preciso fazer para consertá-las ou mudá-las. Vamos olhar para as pessoas tóxicas.
Antes de afastá-las, pergunte a si mesmo se existe alguma forma de consertar o relacionamento. Pergunte a essas pessoas quais são os limites que elas desejam que você compreenda e respeite, e então diga os seus. Se você notar que elas não estão dispostas a lhe respeitar, então é certo expressar que vai se distanciar desse comportamento tóxico. Vamos ver as pessoas de quem você deseja se distanciar. Elas não necessariamente são tóxicas. Podem ser um vizinho ou um colega de trabalho irritantes, ou talvez alguém com quem você não compartilhe mais interesses em comum. Se necessário, use a comunicação não violenta para expressar que vão passar menos tempo juntos. Explique que não está dizendo não para elas, você só está dizendo sim para outra coisa. Por fim, vamos tratar das pessoas de quem você quer se aproximar. Na próxima vez que tiver uma oportunidade de conversar com elas, expresse que deseja essa proximidade. Diga algo como: Oi, Stacy, eu gosto de você, quero que a gente passe mais tempo juntos. O que você acha? Se ela disser sim, deve ser consensual, determine como poderá agregar valor à vida dessa pessoa. Contribua para algo além de si mesmo. Agora, a parte mais recompensadora de todo relacionamento, a doação. Você vai começar dando aos outros a sua atenção, estando presente ao interagirem. Estar presente significa ouvir de verdade, demonstrar compaixão, expressar amor. Por uma semana, toda manhã, olhe para a lista de pessoas de quem você deseja se aproximar e escolha uma para impulsionar. Não precisa ser um gesto grandioso, apenas demonstre amor e apoio. Mande uma mensagem com uma imagem engraçada, escreva uma carta, deixe flores em frente à porta da pessoa, corte a grama dela. Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer para as pessoas na sua vida com a finalidade de criar relacionamentos significativos e duradouros. O que não fazer com as pessoas? Por fim, vamos refletir sobre o que está atrapalhando. Aqui estão listadas 5 coisas que você deve evitar, a partir de hoje, se quiser melhorar seu relacionamento com as pessoas. Não apazigue os outros apenas para não magoá-los. Não seja amável só por ser, nem sacrifique seus valores apenas para se encaixar. Não use virtudes como lealdade ou empatia como uma desculpa para permanecer em um relacionamento problemático. Não use táticas como discurso passivo-agressivo para discutir mudanças em um relacionamento. Não abra mão de viver uma vida recompensadora em prol das preferências de outra pessoa. Epílogo. Nós somos um poço de contradições. Por um lado, sou hipócrita. Sou minimalista, mas tenho uma casa, um sofá e mais de um par de sapatos. Às vezes, fujo da verdade, preferindo buscar reconhecimentos, elogios ou conforto. Quebro minhas regras para seguir uma vida simples, babando ao ver anúncios brilhantes de Range Rovers em revistas e outdoors enormes de Rolex. De vez em quando, não medito, não me exercito, nem como de forma saudável. Meus atos não combinam com meus valores. Acredito em mudança climática, mas dirijo um carro que consome gasolina e uso eletricidade de uma usina a carvão na minha casa. Acho errado explorar as pessoas, mas digito esta frase em um computador montado por trabalhadores mal pagos na China, e aposto que tenho mais de uma peça de roupa produzida em uma fábrica que explora os funcionários. Gasto dinheiro em coisas de que não preciso, jaquetas são meu ponto fraco especial. Às vezes, assisto à televisão sozinho e uso demais meu smartphone, 2 coisas que prejudicam minha criatividade. Amo minha família, mas não sou um pai especialmente habilidoso, e não me esforço tanto quanto deveria para ver meu irmão. Em compensação, sou uma pessoa melhor do que era uma década atrás. Minha vida é mais simples agora, mais focada, sincera e calma. Minha ânsia por coisas não manda em tudo. Tenho mais consciência da minha saúde e do meu bem-estar, sou mais alegre, menos estressado, mais grato, mais tranquilo. E minha saúde, apesar de não ser perfeita nem de longe, melhorou bastante desde a nova Grande Depressão de 2019. Compreendo meus valores, assim como os obstáculos que atrapalham viver de um jeito recompensador. Adoro e recomendo ser livre de dívidas, e contribuo mais com instituições de caridade do que fazia quando recebia salários de executivo.
Sou mais criativo e menos distraído, mesmo quando o mundo tenta me atolar de informações. Sou mais atencioso e paciente do que era, sou um amigo gentil, um sócio competente e um marido carinhoso. É verdade, sou imperfeito, e não há simplificação no mundo que acabe com meus defeitos. Ainda cometo erros, e o minimalismo não se mostrou uma solução universal para todas as dificuldades. No entanto, ele melhorou minha vida de forma imensurável. E, apesar de eu ainda ter problemas, são eles que tornam minha vida mais rica, mais cheia de nuances, vívida. E, conforme os resolvo, outros sempre surgem. Nossas batalhas só acabam quando o coração para de bater. Tenho cicatrizes, mas elas são minhas melhores partes. Conforme me aproximo de completar 40 anos este ano, aspiro por minha versão de 50. Só que melhor. Digo isso tudo porque, de muitas formas, eu sou você. Seu corpo pode carregar cicatrizes, mas elas lhe transformaram em quem você é, assim como eu. Você tem defeitos e problemas, e cometeu erros, mas chegou a uma encruzilhada agora. Está parado na beira da próxima decisão terrível. Da próxima mentira. Da próxima compra por impulso. Do próximo hábito prejudicial. Da próxima concessão dos seus valores. Do próximo dinheiro desperdiçado. Da próxima distração tecnológica. Do próximo minuto gasto consumindo, não produzindo. Da próxima vítima do seu julgamento. Essa onda de negatividade é um padrão com que você se acostumou, um barulho de fundo persistente, que existe há tanto tempo que você nem o escuta mais. É importante não viver no passado, mas aprender com ele, para não continuarmos cometendo os mesmos erros. Sua versão anterior é apenas um ancestral que o criou, não quem você é hoje. Os defeitos e as indiscrições dela não são mais seus, a menos que escolha permanecer apegado. Você tem as ferramentas para dar fim ao padrão. Pode começar de novo. Não com uma transformação radical, do dia para a noite, mas com uma leve guinada em uma nova direção, para mudar a trajetória de tudo que está por vir. E, para chegar lá, é preciso abrir mão de algumas das coisas que estão no caminho. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.